Olá, é bom ter você mais uma vez aí do outro lado acompanhando mais um vídeo do seminário Israel Antiga e Moderna. Nós paramos aí neste slide, no último vídeo, onde estávamos analisando o capítulo 18 do livro Testemunhos para a Igreja, onde a mensageira do Senhor adverte aí, então o povo do advento naquela época a respeito das causas aí, das prováveis causas, né, e do contexto histórico do início dessa apostasia. Nós podemos perceber algumas coisas, mas vamos continuar analisando mais aprofundadamente razões e pessoas específicas envolvidas no início da apostasia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sou eu que estou dizendo que a Igreja Adventista está em apostasia, foi a própria mensageira do Senhor que disse isso. Nós vamos aqui mostrar as evidências a respeito deste fato e que cada um tenha humildade suficiente para reconhecer os erros do passado e reformar sua vida no presente. Com a graça de Deus e com o poder do Divino Espírito do Pai e do Filho, para que possam assim ter suas vidas corrigidas perante Ele. Vamos então aqui ver, né, algumas fotos, algumas imagens dos eventos tão traumáticos, né, que destruíram aí instalações da Igreja Adventista. Essa foto é uma foto da época, essa aqui também, onde nós temos aí a destruição da Review e do hospital de Battle Creek. Temos aqui também uma reportagem da revista Adventista. Ela não coloca as razões, né? Eu vou deixar o link aí depois na descrição para vocês. Ela não apresenta as razões desse incêndio, mas ela traz aqui alguns comentários. Lições de Battle Creek. Quem se esquece do passado está condenado a repeti-lo. Essa matéria foi do dia 26 de março de 2019. Do ano passado, foi escrita por Alberto Tim. E ela mostra aí algumas coisas relacionadas àquele tempo, né? Vou ler aqui com vocês apenas esse rodapé aqui. Em apenas um ano, a igreja perdeu duas de suas principais instituições em incêndios. O renomado sanatório Battle Creek, em 18 de fevereiro de 1903, né? De 1902. E o prédio da Review and Herald, no dia 30 de dezembro de 1902. E aí ele começa aqui falando: o que vem à sua mente quando ouve o nome Battle Creek? Da perspectiva sociopolítica, a palavra batalha poderia sugerir uma guerra importante que ocorreu em algum lugar dos Estados Unidos. E ele vai discorrendo aqui sobre aqueles eventos, mas ele não dá muitos detalhes. Vocês podem até ler depois, vão perceber que ele não dá muitos detalhes, como nós vamos aqui apresentar alguns detalhes para vocês. Então vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou até voltar aqui um pouco para que vocês vejam. As prováveis causas do incêndio do sanatório e da Review. Problemas elétricos. Eu coloquei essa pergunta aqui só para, ironicamente, descartarmos essas situações, né? Problemas elétricos, curto-circuito não foi. Problemas quanto ao vestuário dos adventistas e funcionários do sanatório. Poderia ser um problema não direto, mas indireto, que estava acontecendo. Vocês podem ler as referências. Perfil espiritual dos médicos.
um problema direto, tá? Uso de drogas no tratamento, um problema indireto, eu diria, tá? Tamanho do hospital, um problema direto, hospital muito grande, não era plano de Deus que isso acontecesse. No campo e não na cidade, sim, um problema direto também. A centralização, também um problema direto. Teorias panteístas, um problema mais que direto. Aqui a gente já começa a esquentar, né? Como a gente vai naquela brincadeira quente ou frio. Está muito quente, realmente. Teorias panteístas foram determinantes para a destruição daquele hospital. Crenças trinitárias, fica aí a grande pergunta, né? Não temos nenhuma referência aqui, mas depois eu vou mostrar para vocês algo nesse sentido, se isso tinha alguma coisa a ver ou não. Vamos agora ver as prováveis razões para o incêndio da publicadora, a Review and Herald, em 1902. Mero acidente? Também não, foi uma pergunta irônica. Incêndio criminoso? Também não, foi ironia, longe disso. Dívidas? Tinha muitas dívidas, mas não foi um problema direto. Diria, talvez indireto, que motivou o próximo. Mais trabalho comercial que cristão, as dívidas fizeram com que eles aceitassem muitos trabalhos comerciais e aí muitas coisas erradas começaram a entrar ali naquela publicadora que não deveriam jamais ter entrado. Conteúdo ilícito das publicações, idem, exatamente também foi uma das coisas que motivou diretamente a destruição da Review. Conduta inapropriada dos administradores? Sim, também. Eles estavam sendo muito despóticos, não estavam respeitando direitos autorais de autores, estavam explorando autores e funcionários da publicadora, talvez até tanto também por causa das dívidas, né? Então começaram aí a administrar de forma muito atropelada tudo naquela publicadora. Publicação de doutrinas espúrias, vamos ver daqui a pouco se esse foi um dos fatores, tá certo? Vamos então agora diretamente ao ponto. Eu quero aqui mostrar para vocês este livro, Mensageiro do Senhor, de Herbert Douglas. Eu tenho aqui um exemplar em minhas mãos, é um livro bem espesso, bem grosso. Só para vocês terem uma ideia, esse livro ele não está mais em circulação, ele não é vendido mais pela Casa Publicadora Brasileira, ele saiu de linha. Eu adquiri esse livro em uma loja virtual de livros usados, paguei caro inclusive, paguei R$80, e ele tem 587 páginas, onde ele descreve, ele é um livro biográfico, ele fala sobre a vida da mensageira do Senhor, a senhora Ellen White. E esse livro, como vocês podem ver aqui, eu coloquei aqui acima, ó, ele revela um detalhe muito esclarecedor sobre o incêndio da Review and Herald, na página 363, tá? Então eu vou ler aqui juntamente com vocês, eu coloquei aqui no slide, para nós vermos uma das razões aí diretamente ligadas àquele incêndio. Vamos ver? Na seção 5 desse livro foi muito difícil encontrar. Eu havia encontrado uma vez e não tinha marcado, e depois eu levei 2 dias para encontrar esse texto. Imaginem um livro de 500 e tantas páginas. Procurei, espremi daqui e dali, procurei na internet. Eu já havia lido todo o livro antes, mas sinceramente foi difícil encontrar, mas graças a Deus eu encontrei. Então, na seção 5, capítulo 31, Princípios Editoriais, Sociais e de Temperança, é o título do capítulo 31, na seção 5. Lá está escrito aqui, exatamente assim: Publicações, um sagrado ministério. No começo do século XX, que foi em 1902, né, a senhora White estava preocupada com o fato de que muito do sucesso financeiro das 2 editoras da denominação dependia do trabalho comercial, parte do qual se achava em conflito com os ensinos da igreja. Olha que interessante essa informação. Então aqui tem uma referência no livro, uma referência de número 15. Depois eu vou mostrar para vocês a imagem, a foto dessa referência, para vocês verem o porquê que os ensinos que estavam sendo impressos ali naquela publicadora estavam em conflito com os ensinos da igreja. Tá? Aguardem só um momento, enquanto nós lemos aqui as páginas principais, porque essas referências depois estão nas notas finais do capítulo. Continuando aqui agora nesse parágrafo. Durante a década precedente,
diz o autor Herbert Douglas. A década precedente, né, que foi de 1890 a 1900, durante a década precedente, ela, a senhora White, havia escrito cartas e pregado com frequência a respeito dos problemas cada vez mais graves da Review and Herald, a maior editora da igreja. Então, olha só, durante 10 anos, de 1890 a 1900, a senhora White havia exortado, como nós lemos no vídeo anterior, o capítulo 18 do Testemunhos para a Igreja, este livro aqui, ela disse que exortou, e agora que ele reforça isso, né? Ele vem dizendo que ela havia escrito cartas a muitas pessoas, né, envolvidas e pregado com frequência a respeito dos problemas cada vez mais graves da Review and Herald, a maior editora da igreja. Vamos ver o que ele, o Herbert Douglas, continua dizendo neste livro, A Mensageira do Senhor. Falara sobre os administradores, olha só, a falta de justiça deles no trato com funcionários e autores. Vou até aumentar aqui, ó. E a maneira como se esquivavam da responsabilidade de vistoriar a literatura desmoralizante, olha a palavra que ele usa, para descrever o que aqueles homens estavam fazendo naquela editora. Vistoriar a literatura desmoralizante que estavam imprimindo. Os administradores replicavam que eram impressores, não censores. Olha a desculpa que eles estavam dando. Então, eles diziam, retrucavam com a mensageira do Senhor, com a profetisa do povo do advento, do moderno Israel, que eles não eram revisores, melhor, que eles não eram censores, eles eram apenas impressores. Então, estavam imprimindo tudo quanto era coisa. Dava dinheiro, né? Então, eles estavam imprimindo. Ela advertiu o corpo de diretores da Review a manter a editora dentro de seu propósito pretendido. Então, aqui tem mais uma referência, a referência 16, depois eu vou ler também para vocês. E aqui o autor desse livro, Herbert Douglas, o pastor Herbert Douglas, né, que é doutor em teologia, foi professor de Espírito de Profecia em seminários, diretor de colégio, editor associado da Adventist Review e editor de livros da Pacific Press, autor de vários livros, foi convidado a trabalhar num projeto de pesquisa sobre Ellen White, o qual deu origem à presente obra. Atualmente aposentado, ele mora em Weimar, Califórnia. Tem até aqui a biografia dele no livro, ó. Então é um homem que ele conhece o que ele está falando. E ele diz aqui agora: um incêndio devastador que no dia 30 de dezembro de 1902 destruiu a Review and Herald parecia alertar a maioria de que Deus os estivera advertindo por 10 anos. A mudança para Washington, D.C., depois que aquela editora foi destruída pelo fogo, né, em Battle Creek, eles transferiram então, construíram uma nova editora na capital americana, Washington, D.C. A mudança para Washington, D.C. trouxe consigo a decisão de eliminar o trabalho comercial da Review and Herald Publishing Company. Então tem aí mais uma referência, 17, a nota 17. Herbert Douglas, A Mensageira do Senhor, o Ministério Profético de Ellen G. White, páginas 363 a 364, mais notas que estão na página 369. Então vamos agora para as notas, vamos ver o que diz essas notas aí. O que elas, agora em letra pequenininha no livro, tá? Isso aqui geralmente algumas pessoas leem o livro e deixam as notas passar, por isso que é importante ler as notas. Vamos ver, aqui tem uma foto maior dessa nota, dessa página onde estão as notas, e eu quero aqui mostrar para vocês uma parte maior, a referência 15 e a 16 nós vamos ler, tá? Vejam só o que vem dizendo. Em 1899, o presidente da Associação Geral calculou que 80% das impressões realizadas na Review, em Battle Creek, 80%, do material impresso, eram de natureza comercial.
Não surpreende que os obreiros gráficos começaram a pensar que em suas atividades como uma transação comercial, pela qual deviam ser mais generosamente compensados. Começou a entrar a ganância, né? A dedicação evangelística demonstrada pelos obreiros em tempos primitivos parecia estar desaparecendo. Então está aqui uma referência, tá? Schwartz, Light Brewers, página 211. Agora, veja a nota 16. Os prelos imprimem livros de ficção abundantemente. Histórias do Oeste Selvagem, Faroeste, né? Livros que divulgam as doutrinas católicas, olha isso. Literatura pornográfica, meu Deus, até literatura pornográfica estava sendo publicada ali. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu jamais pensaria isso da Igreja Adventista, ainda mais em tempos tão primitivos, onde existia uma profeta viva, auxiliando esse povo em seguir o que era correto. Olha o tipo de literatura que eles estavam imprimindo ali naquela casa publicadora. Agora nós entendemos por que Deus destruiu aquela literatura, aquele edifício, aquela editora pelo fogo naquele tempo. Vou ler aqui novamente. Os prelos imprimem livros de ficção abundantemente. Histórias do Oeste Selvagem. Livros que divulgam as doutrinas católicas. Não é um livro. Livros. Aqui foi colocado livros que divulgam doutrinas. Não é uma doutrina só também, doutrinas católicas. Literatura pornográfica e livros sobre hipnose. Até livros sobre hipnose é algo que a irmã White condenou largamente, que ela descreveu como sendo uma ciência satânica para o controle de mentes. Até livros sobre hipnose estavam sendo escritos lá. Aí agora eu pergunto, isso aqui foi um testemunho de um pastor que viveu muitos anos depois, esse Herbert Douglas, o autor desse livro aqui? Será que foi ele que disse isso aqui, que isso estava acontecendo na igreja? Não. Eu tive o cuidado de investigar a fonte. E aqui eu percebi Biograph, volume 5, página 227 a 234. Sabe que biografia é essa? A biografia da própria irmã White. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, olha. Essa página aqui, está aqui o link, vocês podem baixar este livro em PDF, eu baixei, tá? Tá aqui a página para vocês, a página original, onde está escrito aquilo. Está aqui, ó, Ellen G. White State, é um material oficial da igreja, Ellen G. White, The Early Elms Rive Years, né? Os anos em Elms Rive, né? 1900 a 1905, eu creio que é isso, me perdoe se minha tradução estiver errada. 1900 a 1905, volume 5, Arthur L. White. Então, o próprio filho dela escreveu esses livros de biografia, contendo inclusive muitos textos dela. Vamos ler o que ele vem falando aqui, se realmente está conforme o que foi colocado ali pelo pastor Herbert Douglas, né? Então está aqui a página, olha, vocês podem ver, ó, Ellen G. White, os primeiros anos de Elms Rive, 1900 a 1905, volume 5, página 229. Vamos ler aqui então o que vem dizendo? Vamos ler aqui. Não vou ler tudo, tá? Depois vocês podem ler. Mais tarde, pouco antes da morte do meu marido, algumas pessoas ficaram agitadas em relação a colocar essas instituições sob o poder de um presidente. Mais uma vez o Espírito Santo trouxe à minha mente o que me fora declarado pelo Senhor. Eu disse ao meu marido, para responder em resposta a essa proposição, que o Senhor não havia planejado tal ação. Aquele que conhece o fim desde o começo entende melhor esses assuntos do que o que erra. O Senhor apresentou diante de mim que ramos desse trabalho seriam plantados em outros lugares e continuados sob a supervisão da Pacific Press, que era a outra publicadora da igreja, né? Mas que se isso provasse um sucesso, ciúmes, suposições e cobiças surgiriam. Seriam feitos esforços para mudar
a ordem das coisas e abraçar o trabalho, entre outros interesses, em Battle Creek. Os homens são muito zelosos em mudar as ordens das coisas, mas o Senhor... Deixa eu colocar aqui numa forma que fica fácil para vocês verem. Mas o Senhor proíbe essa consolidação. Carta 81, 1896. O mais angustiante de tudo foi a deterioração geral da experiência espiritual, da gerência e dos trabalhos da Review e a erosão de um senso de direito que permitiu o comércio. Ela continua na página seguinte, né? Permitiu o comércio trabalhar e trazer publicações desmoralizantes para a fábrica. Olha isso. Vou afastar aqui um pouco para vocês acompanharem com exatidão o que ela escreveu. Tomando a posição de que eram impressoras e não censores, a gerência autorizou a impressão de publicações que estavam muito aquém dos padrões morais adventistas. Não foram estabelecidas restrições que regulassem o tipo de literatura que seria publicada. Prensas derramavam, olha só, prensas derramavam, estava derramando, como uma cascata de imundícia, aquelas prensas estavam derramando. Ficção, histórias do Velho Oeste, livros promulgando doutrinas católicas romanas, olha aqui, promulgando doutrinas católicas romanas, tá? Literatura sobre sexo, que aqui a tradução colocou como literatura sobre sexo, mas lá o Herbert Douglas colocou literalmente como pornografia. E livros sobre hipnose. Os gerentes encaravam a editora como uma empresa comercial cuja primeira obrigação era ganhar dinheiro. Que triste, não, meus amados? Que situação! Assim começou a apostasia alfa na igreja. Mas isso não é tudo. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês outras coisas relacionadas a isso, tá? Nós vamos ver que doutrinas católicas romanas estavam sendo publicadas ali, que foram aqui duramente combatidas pela mensageira do Senhor. Ela abriu o jogo, colocou toda a podridão que estava sendo publicada ali, né? Como nós vimos aqui. O link está aqui embaixo, onde vocês podem ver este texto na própria página dos escritos oficiais aí do patrimônio literário de Ellen G. White, tá? Então, no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que doutrinas católicas eram essa e outros problemas mais envolvidos aí no início dessa apostasia no povo do Advento, na Igreja Adventista do Sétimo Dia no moderno Israel. Deixe suas contribuições aí para a relevância do vídeo na plataforma. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver assistindo pelo DVD, ajude outras pessoas a obterem o conhecimento disso, replicando aí este material. E nos ajude com a sua oferta, se for possível, e que Deus o abençoe para que não falte aquilo que generosamente você nos ofertar, para continuarmos compartilhando aí, então o Evangelho Eterno através de publicações, de folhetos, de DVDs e de outros meios, tá certo? E que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.